Olá, bom dia. Me chamo Letícia e hoje vou relatar um pouco da minha experiência de como foi ser cadeirante por um dia no shopping. Bom, o primeiro desafio foi pegar um elevador, pois usar um elevador se transformou em uma prova de obstáculos que evidenciou a falta de acessibilidade. Primeiro, a busca por um elevador, que já foi um desafio, pois os elevadores estavam todos distantes uns dos outros. Segundo, o tempo de espera, né? Que os elevadores estavam extremamente cheios e com pessoas me olhando com desprezo e inferioridade e nem sequer quiseram ajudar ou se disponibilizaram para dar uma vaga, sendo que aquela era a minha única opção de chegar nos locais. Outro obstáculo também foi entrar e sair, pois eu precisaria manobrar a cadeira em um espaço tão pequeno. Sem contar que para eu entrar eu tinha que manobrar a cadeira só nesse tempo, que era o tempo suficiente para a porta do elevador fechar, e assim eu tive que esperar novamente. Senti o tempo todo uma sensação de impotência e frustração, que foram constantes durante todo o processo. Me senti limitada e dependente de ajuda o tempo todo para realizar simples tarefas. Outra situação foi a simples tarefa de ir ao banheiro, que se transformou em uma jornada repleta de obstáculos e frustrações. Ao chegar ao local, a porta era pesada e difícil de abrir, exigindo um esforço físico maior do que o esperado. Ao entrar, apesar de ter um espaço bom para manusear a cadeira e ter barras para apoiar-se para fazer as necessidades, me pareceu um pouco complicado uma pessoa deficiente sozinha fazer suas necessidades. Mesmo com o apoio das barras, parece complicado sair da cadeira e voltar para ela. Ao entrar na praça de alimentação, fui imediatamente confrontada com a realidade que muitas pessoas com deficiência enfrentam diariamente. As mesas estavam tão próximas uma das outras que parecia impossível para alguém em uma cadeira de rodas ou mesmo para uma pessoa com deficiência visual conseguir passar por ali sem esbarrar em algo ou alguém. A sensação de estar cercada por barreiras físicas era sufocante e frustrante. Enquanto tentava me locomover entre as mesas, percebi os olhares das pessoas ao meu redor. Algumas pessoas olhavam com curiosidade, outros com um misto de compaixão e desconforto. Mas o que mais me marcou foi a indiferença da maioria. Era como se eu estivesse invisível. Ninguém parecia disposto a oferecer ajuda. Sem contar que o barulho da praça de alimentação era intenso, com risadas e conversas animadas, mas eu me sentia isolada em meio a tantas vozes. Cada movimento que eu fazia era um esforço para não derrubar nada ou colidir com alguém. Eu estava até com vergonha. E a frustração crescia à medida que eu via pessoas passando com tanta facilidade, sem perceber o quão difícil era para mim. Foi então que uma mulher se aproximou. Ela estava sentada, lanchando, com a sua filha e mais outra pessoa que eu não sei quem é, e ela parecia incomodada ao ver minha luta para passar entre as mesas e decidiu agir. Com um sorriso gentil, perguntou se eu precisava de ajuda. Aquele gesto simples fez toda a diferença. Com sua ajuda, consegui navegar pelo espaço apertado e a sensação de alívio foi instantânea. Agradeci sinceramente a ela, pois naquele momento eu não era apenas uma observadora da situação, eu estava vivendo na pele as dificuldades enfrentadas por muitos. A próxima experiência foi no cinema. Primeiro se deparamos com as rampas, que eram longas, o que gerava um aumento de esforço físico e mental também. Eu, que não tenho muita força, por exemplo, e nem experiência com a cadeira de rodas, achei muito cansativo tentar subir na rampa e eu nem podia parar um pouco para descansar os meus braços, pois corria o risco da cadeira de rodas começar a descer. E nenhum atendente ou responsável veio ajudar ou se preocupou com isso. Afinal, aparentemente é apenas uma rampa normal, até você passar pela experiência. A experiência mais chocante, no entanto, foi a reação das pessoas. Muitas me olhavam com pena como se eu fosse incapaz de realizar qualquer atividade. Outras simplesmente me ignoravam, como se eu fosse invisível. Sentir-me excluída e marginalizada, como se não fizesse parte daquele ambiente.
Ao final do dia, estava exausta, não apenas fisicamente, mas também mentalmente, pois a experiência me fez perceber o quanto a sociedade ainda precisa evoluir em relação à acessibilidade e à inclusão das pessoas com deficiência. É preciso quebrar paradigmas, mudar atitudes e criar um ambiente mais justo e igualitário para todos. Essa experiência me fez repensar minhas atitudes e privilégios. É preciso ter mais empatia e respeito pelas diferenças. A inclusão é o direito de todos e a construção de uma sociedade mais justa depende de cada um de nós. Então, eu deixo aqui algumas observações. Primeiro, para a falta de acessibilidade, que é um problema presente em diversos estabelecimentos comerciais ainda. Segundo, a reação das pessoas revela a necessidade de mais educação e conscientização sobre a deficiência. Terceiro, é fundamental que as empresas invistam em infraestrutura acessível e capacitem seus funcionários para atender às necessidades das pessoas com deficiências. E lembrando, a experiência de um dia não se compara à realidade de quem vive com uma deficiência diariamente. Olá, me chamo Vitor e hoje irei relatar a minha experiência de se passar por uma pessoa cadeirante no mercado. Assim que entrei, fui imediatamente confrontado com a realidade da acessibilidade. Os corredores eram estreitos e a cada momento eu percebia como era difícil manobrar a cadeira de rodas. Era como se o espaço tivesse sido projetado sem levar em conta a necessidade de inclusão. Ao me aproximar das prateleiras, notei que pegar produtos nas prateleiras mais altas era um desafio quase impossível. Enquanto eu olhava para os itens que precisava, percebi que não havia como alcançá-los. A frustração crescia à medida que tentava encontrar uma solução, mas não havia ninguém por perto para me ajudar. A experiência foi muito mais do que apenas fazer compras. Foi um verdadeiro teste de paciência e resiliência. A sensação de impotência diante de uma simples tarefa do dia a dia me fez refletir sobre o quanto muitas vezes tomamos as coisas como garantidas. Para muitos, ir ao mercado é algo trivial, para outros é uma luta diária contra barreiras físicas e sociais. Apenas em um momento, um senhor muito educado decidiu interagir comigo e ajudar. Foi gratificante ver que ainda existe pessoas gentis no mundo. Ao final da experiência, saí do mercado com uma nova perspectiva sobre as dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência. Essa vivência me deixou determinado a compartilhar essa experiência e lutar por um mundo onde todos possam ter acesso igualitário aos espaços públicos, onde pequenas atitudes de ajuda possam fazer toda a diferença na vida de alguém. Olá, me chamo Beatriz e neste trabalho abordarei as experiências de uma pessoa com deficiência visual ao realizar compras em um mercado de bairro. Vou destacar tanto as dificuldades enfrentadas quanto as questões de acessibilidade que podem melhorar essa vivência. Logo ao chegar no mercado, eu senti falta dos pisos sensoriais, mas com a ajuda da bengala e me guiando com o tato, eu procurei a seção dos carrinhos e um funcionário acabou me ajudando nesse requisito. Mas antes mesmo de entrar no mercado, eu percebi que era uma péssima ideia, porque eu não tinha noção nenhuma de espaço usando o carrinho. Então, optei por pegar uma cestinha. Com a ajuda de algumas informações, fui para a seção que me interessava. Mas aí me deparei com mais uma dificuldade. Com o tato, fui identificando os objetos à minha frente e o material que eu queria, que no caso era um shampoo condicionador. Depois de muita procura, acabei achando o que eu precisava. Mas aí vem a questão, não tinha nenhuma informação em braille para que eu pudesse saber mais do produto ou do valor dele. Então pedi mais informação para saber qual era o produto e quanto ele valia. E aí eu fui em direção ao caixa para poder pagar. Em direção ao caixa, consegui identificar vários obstáculos que poderiam ter me machucado. Me esbarrei em várias pessoas e percebi que no mercado não há acessibilidade nenhuma para deficientes visuais. Então, eu pedi informação para que alguém pudesse me guiar para o caixa preferencial. E na hora de pagar, eu acabei identificando mais uma dificuldade,
que é a hora do pagamento, porque se alguém de má índole querer te roubar e você não ter noção de quanto aquela nota vale, você acaba sendo roubado. Portanto, é essencial ter ferramentas, habilidades e recursos especiais para que uma pessoa com deficiência visual possa fazer compras de maneira autônoma e segura, realizando atividades cotidianas com independência. Durante o decorrer do vídeo, concluímos que o Shopping Paralela e mercados locais apresentam algumas adaptações que promovem a acessibilidade, como rampas, elevadores e banheiros. Mas ainda assim enfrenta algumas barreiras significativas, especialmente nas praças de alimentação. Durante a simulação, a experiência de viver como cadeirante foi desafiadora, evidenciando a necessidade de melhorias. Da mesma forma, a simulação de deficiência visual revelou a ausência de sinalização tátil, dificultando a locomoção autônoma.